noite, pessoal, tudo bom? A gente está iniciando aí, a gente estava preparando aqui a nossa live, né? A gente grava, tá? E depois a gente vai disponibilizar no YouTube e nas nossas redes sociais. Quem não estiver seguindo aí nosso LinkedIn, a gente vai estar mandando os recados aí, nossas redes sociais, o contato aí dos debatedores também. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou dar uma instrução para quem está na primeira vez aqui no Meet, né? Antes de tudo, meu nome é Fabrício, para quem não conhece aí, sou gestor comercial administrativo aqui na VF. Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, é a primeira vez aqui no Meet, é tudo parecido, né? Esses aplicativos aí de reunião, conexão, né? Aqui embaixo, quem tiver notebook, tá? Aqui embaixo vai subir uma barra branca, né? Tem uns botões básicos aí, né? Do microfone. A gente pede que todo mundo mantenha no mudo, tá? Apenas nossos debatedores que vão estar falando, né? Então, a gente vai deixar só quem estiver falando tirar o microfone, tá? Porque se 2 ou 3 pessoas falar junto, pode dar uma quebra na conexão, na transmissão, tá? Aí tem o botão de desligar, o botão da câmera também, fica a critério cada um, né? Ligar ou desligar a câmera, quem estiver tendo problema de conexão, é só desligar a câmera que fica melhor, tá? E aqui do lado tem 3 pontinhos, e aí vai subir uma barra aí, e você põe alterar layout. Aí vai ter aí modo mosaico ou blocos, você consegue ver mais pessoas na mesma tela, tá? Então, boa noite a todos, bem-vindo. O Regis aí vai estar junto com a gente aí também, os consultores, o Paulo, a gente vai complementando. E a gente vai, durante a live, mandando alguns recados aqui, tá? No nosso chat. O chat ali, a gente vai ter momentos para pergunta, tá? É só escrever no chat, ele fica ali em cima do lado do relógio, só clicar e digitar. Caso a pergunta não caiba, né? É só complementar em 2 mensagens, tá bom? Então é isso. Tem mais algum recado aí, pessoal, que eu esqueci? Não, só isso aí. Pode passar a bola para o Paulo, Fabrício. Tá bom, vamos lá. Boa noite a todos aí, pessoal. Obrigado aí. Boa noite a todos aí, é um prazer recebê-los aí novamente, ok? Essa vai ser a nossa 7ª live aí, né, webinar aí. A gente já explorou aqui os temas seleção de projetos de melhoria, né? Idealmente estaria associado ao planejamento estratégico. Também tivemos um webinar aí sobre planejamento estratégico e liderança. Tivemos um outro aí sobre workout, aquela limpeza de processo. Também lá no Lean, né, quando é um evento Kaizen, tem lá o documentar a realidade, né, tem uma semelhança muito grande. Tivemos um tema bem técnico e às vezes polêmico, né, que é o OE, Eficácia Global de Equipamento. Tivemos um de FTA, Análise da Árvore de Falha. Tivemos o último aí, foi fluxograma, mais operação padrão, trabalho padronizado. Também setup rápido, né, que é um caso particular de operação padrão, o trabalho padronizado, já dentro do controlar. Então, a gente está passando aí na estrutura dorsal aí da metodologia Lean Six Sigma DMake. E hoje a gente trouxe o tema aí de plano de controle, ou seja, qual é o planejamento do seu controle de processo, ok? Então, o plano de controle, vocês vão ver daqui a pouco, né, que tem uma coluna lá na estrutura dele, uma coluna específica de método de controle. Então, tanto o plano de controle como a operação padrão, ou trabalho padronizado, ou setup rápido, ele pode conviver e deve conviver com vários tipos de método de controle, o melhor dos mundos, né? Controle automático de processo, POCA-IOQ, o dispositivo à prova de erro. Aí você pode ter lá JIDOCA, né, que a tradução melhor seria autonomação, que é também um tipo de controle automático de processo. Depois você tem plano de controle, operação padrão, e depois você tem outros controles aí muito importantes também. Procedimento, instrução de trabalho, para quê? O difícil no mundo real não é melhorar processo, é perpetuar melhorias. Esse que é o grande desafio. E a gente vai falar também da importância disso
estar na gestão à vista. Ok? Então, é isso que a gente vai estar falando. Queria que o Regis aí se apresentasse rapidamente, né? O Fabrício já apresentou. Depois a gente vai apresentar quem aí está com a gente hoje. O Fabiano Marcato, lá da IBF, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Tem aí o Alex Laviola também. E durante um período aí o Alexandre Santana, que acabou de entrar, vai estar com a gente. Nós vamos ter uma participação gravada, internacional, da Patrícia Bozola, que trabalha lá na Bélgica, no segmento automotivo. Então, ela fez uma gravação, porque o fuso horário lá é 5 horas na frente, né? Então, seria impraticável ela estar aqui presencialmente nesse virtual nosso aqui. Ok? Então, eu queria que o Regis apresentasse rápido, depois passasse aí para o Fabiano, o Alex Laviola e o Alexandre aí, para se apresentarem também. Depois eu faço a apresentação conceitual de plano de controle da VF e, na sequência, aí tem o pessoal da IBF e depois a apresentação de plano de controle da Patrícia Bozola. Ok? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Meu nome é Regis, eu atuo na VF dando suporte aí para o Fabrício e toda a equipe na parte comercial e administrativa, tá? Eu vou ficar de olho aqui no chat para pegar as perguntas de vocês e repassar para os debatedores, né, para que eles possam responder aí dentro da live, né? E a gente pede que mandem bastante perguntas mesmo, tá? Aquelas que não forem possíveis de serem respondidas dentro aqui da live, né, dentro do nosso horário, a gente tem um compromisso e a gente tem sempre respondido ela para todo mundo pós-live, tá? Então, não fiquem tranquilos que, de alguma forma, a gente vai trazer a resposta para vocês, tá bom? Então, só passando aí uma sequência, né, do nosso cronograma, a gente vai começar aí, vai ter as apresentações agora, né, pessoais, mas a gente vai começar com a IBF, o pessoal da IBF comentando sobre as experiências e, né, o Paulo primeiro, depois o pessoal da IBF comentando as experiências e, por último, a apresentação do vídeo aí da Patrícia. Tá bom? Boa live para todos aí. Eu vou deixar aí o Fabiano, o pessoal se apresentar, tá bom? Obrigado e qualquer coisa a gente está disponível no chat. Vou eu primeiro, então? Meu nome é Fabiano, eu sou engenheiro químico, tá? Formado aqui na UF do Rio de Janeiro. Eu trabalho na IBF desde 2004. Eu comecei lá como estagiário, depois fui como engenheiro químico de processo e trabalhei 10 anos como engenheiro de produção, na parte de produção, de fabricação de chapas offset, e praticamente depois 6 anos na pesquisa. Eu saí da pesquisa, voltei para a produção por mais 1 ano e 8 meses aproximadamente e retornei para a pesquisa no começo desse ano, tá? Esse é o meu resumo lá da IBF. Alex Laviola, sou engenheiro de produção, entrei na IBF em 98, entrei desde já na parte operacional, mas com o tempo eu fui conseguindo galgar novos patamares e vim me formar e hoje sou engenheiro de processo. Vamos lá, eu sou Alexandre Santana, estou na IBF há menos tempo do que o Fabiano e o Alex. Eu entrei como gerente de controle de qualidade e antes disso eu trabalhei numa indústria jornalística durante quase 20 anos e estou aí na IBF há 6 anos e pouco, né? E a gente fez a formação aí com o Paulo aí a partir de 2015, né? Eu tive o prazer de fazer a formação com o Paulo aí, juntamente com o Fabiano e o Alex, foi muito proveitoso para a gente. Então, é isso, minha apresentação. Só uma ressalva aqui, hein? Pô, Leque, tu tá bonitão, hein, cara? Porra. Aí, ó. Alexandre tá apagado. Começou, né, Alex? Começou. Mas tá valendo. Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui agora, tá? Então, gente, o tema que a gente trouxe aqui para esse webinar foi plano de controle, ou seja, como que é o planejamento do seu controle de processo e ou de produto. Eu vou apresentar aqui um pouco mais voltado a controle de processo.
Mas na apresentação do Fabiano, também vai estar focando em controle de processo, mas quando tiver a apresentação da Patrícia, vocês vão perceber que é um plano de controle, já um requisito da norma automotiva, IATF 16949, então ele é mesclado, né? Plano de controle de processo e plano de controle de produto, faz as duas coisas simultâneas, ok? Vamos lá. O que é um plano de controle, né? Se você foi feito um projeto, por exemplo, Lean Six Sigma DMake, vai ter uma série de planos de ações, né? 5W2H, o que, quem, quando, onde, como e porquê, e aí você vai transformar isso em especificações de processo lá no plano de controle. Para quê? Para garantir a perpetuação de ganhos qualitativos e financeiros daquele projeto de melhoria. Mas é possível fazer um plano de controle sem ter feito um projeto de melhoria de maneira formal. É só ir lá conversar com os executantes, né? Seja de uma área administrativa ou industrial, como que está o processo aí nesse momento? Está bom? Se tiver bom, você vai colocar lá no plano de controle essas entradas do processo e a especificação daquilo que está dando certo. Se ele está falando, não está muito bom nesse momento, você pode usar isso também e perguntar para o executante, seja um operador, um analista, falar assim, mas quando está bom, como que tem que ficar essa condição? Tudo isso dá para você criar. Quais são as entradas críticas do processo? A gente chama isso no Lean Six Sigma dos X vitais ou X críticos, e as especificações. A especificação pode ser um dado contínuo, tipo temperatura. Temperatura boa tem que estar entre 100 e 110 graus. Mas pode ser uma condição. Como que está a condição de limpeza? Isento de sujidade seria a especificação. Ok? Então, assim, de uma maneira bem simples, o que são especificações de processo? Como o processo deve ser mantido para que 100% do tempo ele esteja correto, ou seja, ele vai estar gerando a resposta Y do processo ou o indicador crítico de desempenho, né, o KPI, desejada para o negócio. E aí uma coisa muito importante para a gente, quando a gente está falando do assunto controle, que não se restringe, logicamente, só a plano de controle, a operação padrão, trabalho padronizado, tem lá o mais frágil de todos os métodos de controle é o método de inspeção e teste. Por que inspeção? Se for um atributo, o próprio William Deming, né, lá por volta de 1950, ele falou que a inspeção por atributo 100%, você inspecionando todas as peças, você só vai conseguir detectar 85% dos defeitos. E aí você tem os testes. Lógico, os testes são importantes de avaliação, mas ele passa por uma amostragem. Eu não estou mostrando tudo aquilo que está sendo produzido. E isso vale também para serviço. Aí você tem a lista de verificação, que é um controle, mas seria o mais frágil dos controles, né, o famoso checklist, porque às vezes na nossa cultura não tem uma disciplina muito eficiente de obedecer o checklist. Não que ele seja ruim como ferramenta de controle, mas é o uso que a gente faz da lista de verificação. Aí você tem a classe aí dos procedimentos, instruções de trabalho, depois você já tem lá o controle estatístico de processo, entendendo bem, né, quando é sobre X vitais ou entradas de processo. Nada impede que você use carta de controle para monitorar a saída de um processo ou um KPI, só que isso não é controle estatístico de processo, isso é monitoramento estatístico de processo. Depois você tem o FIMEA, né, análise dos efeitos e modos de falha, até na apresentação da Patrícia, ela vai falar que tem um link, né, do plano de controle e o FIMEA. A gente já falou aí na live anterior sobre fluxograma e plano e operação padrão, trabalho padronizado. A manutenção preventiva, planejado e realizado, também, se bem aplicado e na gestão à vista, é um excelente controle.
Linha de tempo de parada e partida, limpeza e sanitização, também é um caso particular de trabalho padronizado. Setup rápido, ou SMED, ou troca rápida de ferramenta, também é um controle muito bom, desde que esteja na gestão à vista, bem perto do executante. O REI de 1K, né, que seria nivelamento da produção, o balanceamento de carga, também é uma forma de controle muito boa. E aí, já num nível um pouquinho acima, entraria o plano de controle e a operação padrão, que algumas empresas, isso é típico do Lean, né, também é chamado de trabalho padronizado. Depois, um controle muito bom é o famoso Pokaioke, né, ou a prova de erro, dispositivo à prova de erro. E, no melhor dos mundos, né, é o controle automático do processo, ou o JIDOKA, né, que é a autonomação, transferência de inteligência humana para a máquina. E tudo isso, né, tem que estar na gestão à vista e bem próximo do executante. Esse material didático apresentado pela VF, amanhã ele vai estar disponível lá na página do LinkedIn da VF, ok? Em PDF vai estar lá para todo mundo. Aqui tem uma visão geral do que é um plano de controle, né? Um plano de controle lá na gestão à vista, né? Idealmente, né? Então, ele tem esse modelo, a VF tem adotado isso aí desde 2005, né? Nós já estamos há 15 anos aí no mercado. Então, lá, você tem aqui o processo, pode ser macro aqui, você juntar essas células aqui, o processo macro, por exemplo, processo de venda do produto tal, ou processo de produção de alguma coisa. Etapa, né? Se você fez lá um bom fluxograma, ou um bom mapa de processo, vai te ajudar bastante. Aqui é extremamente importante a saída do processo, que seriam os KPIs, indicadores críticos de desempenho, Key Performance Indicator, mas ele na forma maior ou igual, menor ou igual, ou entre tanto e tanto. Pode ser tanto dados contínuos, aquilo que a gente usa um equipamento, um instrumento para obter o dado, um dado discreto atributos. E aí começa a ficar forte daqui para frente também, né? O X vital, ou entrada crítica do processo, a especificação, qual a faixa, ou a condição que você precisa para aquela entrada crítica, capabilidade dessa entrada crítica, né? E aí, quando eu estou falando de capabilidade, eu estou falando de nível sigma, Z, curto prazo, e DPMO, defeitos por milhão de oportunidade, de um período considerado bom, para você ter uma referência. Se você estiver bem nessa capabilidade dos X vitais, ou seja, se estiver atendendo a especificação, você estará bem nas saídas desse processo. E isso tem que ser sempre considerado. Depois, ele passa aqui também por técnica de medição. Digamos que se o seu X vital é uma temperatura, a técnica de medição aqui vai ser um termômetro ou um termopar. Mas se, por exemplo, você está falando aqui que o seu X vital é a manutenção preventiva, você vai ter uma confrontação, por exemplo, no nível de OS do planejado versus realizado. Depois tem aqui resultado de MSA dos X vitais, né? Idealmente deveria estar num bom plano de controle. Tamanho de amostra, né? Do X vital da entrada. Se for uma temperatura e você mede ela continuamente, você pode falar tamanho da amostra, contínuo. Frequência daquela amostra, você pode até falar que a frequência da amostra é de 10 em 10 segundos, por exemplo, de minuto em minuto, ou de hora em hora. E aí entra um ponto extremamente importante, que é o método de controle. E a gente já falou desses métodos de controle atrás, né? Lá em hierarquia do controle. Todos aqueles métodos de controle podem e devem estar referenciados aí nessa coluna de método de controle. Depois tem lá responsável, que aqui é o cargo ou função, pode ser um operador de uma área tal, pode ser um supervisor, pode ser um gerente, pode ser um analista comercial, pode ser um assistente comercial, pode ser o vendedor, não importa como. E outra coisa muito importante é o plano de reação.
que é o plano de reação? Digamos que você tem um operador ou um analista aqui fazendo uma determinada atividade. Ele está usando o método de controle, né, mas não está conseguindo manter essa entrada crítica dentro dessa especificação. Aqui deve estar escrito o que ele deve fazer. Se, por exemplo, o método de controle é uma instrução de trabalho, o plano de reação pode ser ver item 8 do procedimento tal, ou da instrução de trabalho tal. Ou seja, o plano de controle vai resumir todo o planejamento do seu controle. Pode ser do controle de processo, pode ser do controle de processo e do produto. Ok? Então, continuando, aí tem a hierarquia, a robustez dos controles, a perpetuação de melhorias e a excelência operacional. Ok? Então, eu tenho lá o melhor dos mundos, né, como a gente já falou antes, é o controle automático processo. Depois, dispositivo à prova de erros, POCA-IOQ. Aqui a gente está falando de plano de controle e operação padrão, trabalho padronizado. E ali, setup rápido, né, às vezes chamado também de SMED, ou troca rápida de ferramenta, linha de tempo, parada e partida, limpeza e sanitização, e o RAID 1K, né, nivelamento de carga, balanceamento de produção, pode ser aplicado também como controles, bastante válidos, manutenção preventiva, planejado e realizado, FIMEA também, ele tem uma coluna que ele referencia o controle, né, lá na análise dos efeitos e modos de falha, CEP, controle estatístico de processo, para as entradas do processo X vitais, procedimentos ou instruções de trabalho. Uma coisa muito legal que tem também, eu vivenciei bastante isso na UCAM, lá no período de 1998 a 2003, então lá tinha auditoria de processo focada em plano de controle. Muito legal, foi um grande aprendizado. E gestão à vista, bem perto dos executantes, né? Se não tiver gestão à vista, bem perto dos executantes, é muito difícil perpetuar ganhos de processo. Embaixo aí tem o que se fala, o que é um processo robusto, né? Que está lá no site do Six Sigma. É aquele que opera a 6 Sigma e dessa forma é resistente a defeitos. Processos robustos exigem capabilidade curto prazo, né, nível Sigma muito boa, e pequeno Z-shift lá, é a diferença do curto e do longo prazo. E tem uma figura ilustrativa aí da cunha da melhoria, né? Você tinha um passado, melhorou, aumentou um rendimento, reduziu uma perda, aumentou vendas. Quer dizer, vai ficar mais difícil sustentar esse ganho que você teve aí. Então, se você não tiver um controle bastante robusto, você vai perder isso aí. E perder esse controle significa perder dinheiro, perder cliente, tudo o mais envolvido nisso, ok? Aplicabilidade do plano de controle. Nas áreas industriais, existe uma aplicabilidade extremamente grande para o uso de plano de controle, já que são comuns as entradas de processo ou X vitais, tais como temperatura, vazão, depressão, velocidade, concentração, distância, folga, condição de superfície, de limpeza, manutenção preventiva. Então, isso é amplo demais. No entanto, né, nas áreas administrativas e transacionais, existem muitas oportunidades a serem exploradas com o uso regular de plano de controle. Ok? Então, você tem que ter as saídas de processo, Y ou KPIs, as entradas de processo, né? Tem entrada, tem saída. Podem ser dados contínuos ou dados discretos atributos. Só para ficar mais claro isso aí, né? Por exemplo, numa área de vendas comercial, você pode ter as saídas ou os indicadores da área de comercial, pode ser o faturamento maior ou igual a tantos reais por mês, ou maior ou igual a tantas quantidades, né, vendidas no mês, unidades vendidas. Margem líquida, não adianta aumentar faturamento se eu sacrificar a margem líquida.
Pode ser reais por tonelada, reais por metro cúbico, reais por metro quadrado, maior ou igual a tanto, por metro linear e por aí vai. Pode ser, né, também lá, clientes ativos, quantidade de mês de clientes ativos, clientes prospectados, clientes recuperados, acumulados 6 meses. E você pode ter entradas desse processo, né? Quantas ligações você realizou prospectando cliente, apresentações da sua empresa enviada, reuniões realizadas, visitas realizadas, propostas formalizadas e potenciais clientes cadastrados lá no seu CRM. Pode até ser um Excel, né? Mas pode ser um Pipe Drive, pode ser um Salesforce, ok? Beleza? E o que os profissionais de negócio ganham com controles robustos e gestão à vista? O uso, né, de controles robustos, aí citando controle automático de processo, POCA-IOQ, plano de controle, operação padrão, trabalho padronizado, e esses bons aí já comentados, né, geram inúmeros ganhos. Por exemplo, baixa ocorrência de defeito, falha, erro, retrabalho. Baixa ocorrência de acidentes e incidentes de trabalho. Baixo nível de reclamação e devolução de clientes. Em maior ou menor grau, né, toda empresa, seja de produto ou de serviço, tem isso. Menores perdas e menores níveis de estoque, maior margem líquida de produto e serviço, maior produtividade, otimização dos ativos, né, a gente já falou aqui, por exemplo, de OEE, maior confiabilidade em qualidade de entrega, melhor imagem pelos clientes, e se você tiver uma boa imagem, você vai ser a melhor opção de compra do cliente, melhoria do fluxo de caixa, maior efetividade em treinamentos, preservação do know-how, porque todo o conhecimento da empresa vai estar resumido, né? Mesmo que você perca um bom profissional, o conhecimento vai estar sendo preservado, e também uma melhor convivência com rotatividade de profissionais, e também de turnover, né? Você não tem problema de transferir uma pessoa de uma área para outra, porque os seus controles vão estar todos bem estruturados e na gestão à vista e um treinamento contínuo nisso, ok? Então, o que eu tinha a apresentar era isso aqui, agora a gente vai passar aí para a apresentação aí do pessoal da IBF, que o Fabiano está contribuindo. Paulo, a Patrícia, ela chegou. Ah, Então, é? ela está aqui. A gente pode começar, só deixar ela se apresentar, depois a gente põe a apresentação dela, que está gravado, né? Então tá, vai. O protocolo da Patrícia é meia-noite lá na Bélgica, né, Patrícia? Pode tirar o mudo aí e se apresentar para o pessoal aí. Ô, Paulo, você pode parar a sua apresentação, tá? E aí a Patrícia se apresenta aí um minutinho para o pessoal conhecer. Uma bela surpresa. Bem-vinda aí, Patrícia. Pode se apresentar. Estamos ouvindo. Boa noite. Meu nome é Patrícia, né? Como o Fabrício já disse. Falando rapidamente sobre a minha formação, eu sou formada em Engenharia Industrial Química na USP de Lorena. Tenho pós-graduação na Universidade de Itajubá. E esse ano eu terminei meu mestrado em Sistema da Qualidade na Unesp, referente à IATF, que é a norma automotiva, né? Também tenho qualificação Black Belt, inclusive eu fiz com a VF. Possuo em torno de 15 anos de experiência em qualidade e trabalhei em indústrias focada no business farmacêutico, como Merck, Johnson & Johnson, e automotivo no Brasil como Autoliv e AGC. E faz mais ou menos um ano que eu trabalho aqui na Bélgica como gestor de qualidade também, numa indústria automotiva. E é um prazer poder participar dessa live com vocês. Obrigado. E que horas são aí agora, Patrícia? Passou de meia-noite já, né? 00:39. Beleza, bem-vinda aí. Depois a gente põe essa apresentação, a gente está com ela gravada aqui. Tá bom. A Patrícia, quase que ela não consegue participar, a gente deixou tudo gravado e obrigado novamente. Vamos lá, o Alexandre ou o Fabiano, né, que vai se apresentar o trabalho aí, né? Eu compartilho aqui, então, né, da minha tela. O Fabiano isso, né? que vai estar apresentando, né? Certo? Então tá, vou pôr minha tela aqui. Vai, Descendo aí, você pode falar, Fabiano.
Não, uma coisa, eu lembro até hoje que logo nas primeiros 7 vídeos que o Paulo falou, quando ele apresentou o plano de controle, eu nem esperei o projeto acabar, logo no começo, quando ele me prometeu que eu parar de ficar me ligando de noite o tempo todo, para me perguntar qualquer coisa, eu já fiz o plano de controle. Não foi, Paulo? Porque a gente tinha muitos questionamentos, coisas simples, que o pessoal tinha dúvidas e tudo perguntava, não tinha uma orientação básica assim do que fazer. Por isso que a gente nem fez assim o projeto propriamente no início, a gente pegou tudo que a gente tinha, a gente já fez e depois foi modificando inúmeras vezes, porque era uma loucura. Lá a gente trabalha com rádio, né? E o tempo todo o pessoal chamando, qualquer coisa que via, Fabiano, ou qualquer outro engenheiro, entendeu? Então, o que chamou muita atenção para a gente também foi isso. E, lógico, ao longo do percorrer do projeto, a gente foi identificando várias falhas, a gente foi fazendo melhorias no processo e a gente foi definindo e modificando e melhorando o nosso processo. E, lógico, a gente foi acrescentando um plano de controle. Nós já tínhamos uma vantagem, porque o nosso processo já era muito automatizado. Mas, em função das falhas que nós verificamos depois, a gente automatizou e passou a controlar muitas outras coisas que nós não controlávamos antes. Nós não julgávamos muitos X como importantes e a gente não controlava. Então, a gente passou a acrescentar também no plano de controle e botar no controle automático, ou fazer um Pocoyoke. Quem aplicou muito Pocoyoke na nossa linha de produção foi o Alex. Na parte de corte, ele fez muito isso. Na linha, nem tanto, era mais automatizado. O controle é mais automatizado lá, então tem muitos alarmes, então é um pouco mais dinâmico o processo. E também são muito mais operadores. Mas a gente usa, sim, ajudou muito e é uma cola, né, rápida para o profissional mais básico que está ali na linha, porque muitas das coisas, por exemplo, a análise deu errada, aí o analista chamava no rádio, Fabiano, liga para mim. Pô, a análise deu tanto, repete para ver se você não fez alguma coisa errada. Aí o cara repetia, aí, pô, realmente, agora deu bom. A mesma amostra. Isso demandava um tempo, né, energia. Agora a gente já colocou tudo bonitinho ali. Antes dele gritar, primeiro ele vai ali na cola e vê o que ele tem que fazer. Ajuda muito, sim. É muito prático. Não é tão trabalhoso quanto se pensa. O nosso ficou grande, mas não fui eu que fiz sozinho. Foram vários setores, foram várias pessoas que participaram. Eu só tive o trabalho praticamente de entrevistando as pessoas e juntando. Mas o corte, o controle de qualidade, até o próprio pessoal da linha ajudou muito nisso. Tá? Eu só pintei o esquadrinho ali, que eu nem sei ver cor, que eu sou daltônico, mas eu botei colorido. O pessoal gosta, tá? Mas basicamente para ajudar nesse sentido. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, se o Alex quiser falar alguma coisa, eu saio fora. O Alexandre, tá? Aí, no caso, a gente falou por setores, entendeu? Então, o nosso não fica todo o nosso plano de controle todo num único setor. Ele tem... Aumenta aí um pouquinho, se o Fabiano puder andar numa linha aí de algum X desse aí, falando desde o KPI, né? Fica legal, entendeu? Entendi. Os KPIs estão aí na coluna aí, né? Os indicadores de desempenho, né? E depois ele pode falar aí. Isso. O que acontece? A gente tem os KPIs, né? Que são os nossos parâmetros básicos do produto final, praticamente, tá? A gente faz chapas offset, e são vários tipos de chapa na mesma linha de produção. Então, a gente tem parâmetros diferentes. A linha de produção em si, ela opera da mesma forma, mas algumas variáveis têm que mudar, né? A gente tem que trocar alguns parâmetros para determinados produtos e fica tudo explicado direitinho. A gente, no começo, a gente tem ainda, né? Mas o pessoal se baseava muito nas instruções de trabalho, nas ITs, cada ISO. Só que aquilo não é prático, né? Aquilo é confuso para o operador mais básico, o nível
aqui, pelo menos na nossa região, é um pouco fraco, então o pessoal tem muita dificuldade de ficar lendo, entendendo. Então, o plano de controle ajudou muito nesse sentido. Porque ali diz, chame o responsável, ou, pô, calma, repete o que você fez, ou verifique alguma coisa, já dá um norte. Antes a gente não tinha, era tudo no grito. O cara via que alguma coisa errada e batia o desespero e saía correndo e chamando o primeiro que via pela frente. Se fosse de noite, ligava para a gente de madrugada. A gente passou por muitos mal-bocados, né, Alex? Com certeza. Isso ajudou bastante. Na verdade... Não resolveu todos os nossos problemas, obviamente, mas os mais simples, pelo menos, deixaram de nos perturbar. Tá vendo? Aqui são exemplos de parâmetros que nós até passamos a colocar no plano de controle que a gente não tinha, que seriam as condições do rolo, se uma bomba está ligada ou está desligada, se desligar, o que ele vai fazer se for para o lado, vem dizendo, forma de controle, inspeção visual, checklist PLC, porque o nosso PLC tem visão total da linha e tem alarmes, tá? Todas as bombas, vazões, vazão de água, de banho, é tudo medido continuamente, e a gente tem histórico de 2 anos de gráfico no PLC, e eu tenho a vida toda na informática, se eu quiser baixar, tá? Então, a gente tem ali medições instantâneas, o tempo todo. Checklist, em alguns casos, tá? Mas a maior parte do nosso processo hoje, ele é feito por controle automático, tá? A gente tem muitas operações padrões, a gente usa muito o SMED, que a gente até brinca aqui, que a gente chama de ex-med, porque agora é um tal de ex-med tudo, todo mundo está marcando tempo. E é basicamente isso. A gente usa muito a operação padrão hoje aqui, o tempo todo, para tudo. Quando alguém vê alguma coisa diferente, sugere uma melhoria. Se a gente, pelo menos, não melhora, a gente convence que o jeito que está é melhor, entendeu? Hoje em dia funciona isso muito bem aqui. Ok. A gente agradece a contribuição do Fabiano, não sei se o Alex e o Alexandre quer complementar alguma coisa aí, para depois a gente ter a apresentação da Patrícia. Gostaria de complementar aí o Fabiano falou. Esse projeto que está na tela é um projeto para melhorar a estabilidade de um determinado produto. E esse produto era um produto em desenvolvimento, né? Só que esse plano de controle serviu para melhorar a estabilidade dos outros produtos também, já que vários X aqui são compartilhados com outros produtos que a gente faz na nossa linha de produção. E esse controle também ele serviu para que a gente pudesse lançar um outro produto, um produto novo, a partir do aprendizado que a gente teve desse, a gente já errou menos no produto que é produto parecido, próximo com esse, que é uma outra chapa offset que a gente produziu e, na realidade, está produzindo até hoje, né? Ela está no mercado aí, já tem em torno aí de 4, 5 anos, e isso aí ajudou bastante a gente a ter um início dela de forma mais acertada do que a gente estava acostumado a ter nos produtos em desenvolvimento. Então, isso aí ajudou bastante a gente aí. Se o Alex quiser complementar aí. Na verdade, você resumiu basicamente o que eu ia falar, né? De tudo que nós fizemos, desde a evolução do plano de controle até hoje, na verdade, permitiu a gente otimizar o produto que a gente queria na época, lá em 2015, equalizar novos produtos e lançar novos produtos, né? E com o plano de controle, nós conseguimos identificar também oportunidades que havia no nosso setor de colocar pontos ou um equipamento para medir melhor ou um equipamento para controlar melhor a nossa situação de umidade, temperatura,
O Fabiano falou sobre um exemplo, mas, como ele também disse, nós temos vários X, e alguns deles tratam sobre temperatura, umidade e tal. Nosso produto é sensível a essas oscilações, e a partir dessas verificações do plano de controle, nós decidimos investir em um equipamento que realmente nos desse uma condição adequada, né? Para que a gente não tivesse oportunidade nenhuma de parar a nossa linha, de travar nosso processo ali por conta de uma não conformidade qualquer. Mas o plano de controle hoje nos garante realmente uma equalização do nosso processo, né? Eu acho que é isso. Só fazendo um comentário, né? O Fabiano aí colocou, né? No começo lá foi um Yellow Belt, 5 dias. Na segunda aula de Yellow Belt, o Fabiano estava doido lá, você tem que segurar, né? E eu falei do plano de controle, ele já começou a mandar ver, né? Então, assim, foi um lado muito legal, foi um dos melhores planos de controle que eu já tive a oportunidade de ver. Uma linha, né, de processos interconectados de 130 metros, né? A primeira versão tinha 156 X vitais, né? É o que eles falaram aí, né? Que ajudou bastante, né? Isso é o que importa. Então, ok, obrigado aí, né? O Fabiano, o Alexandre e o Alex. Então, agora a gente vai ter a apresentação gravada aí da Patrícia, né? Ela vai estar aí ao vivo aí também com a gente aí, ok? Beleza? Obrigado. Agradecendo aí o pessoal, né? O Alexandre já vai sair daqui a pouco, né, Alexandre? Você pode se despedir, se tem um compromisso particular aí. Quero agradecer a vocês três aí, principalmente, né? Todo esse trabalho ele é de longo prazo, né? Demorou aí uns 6 a 12 meses aí para chegar nesse nível, né? E foram formados aí Yellow Belt, Green, depois Black Belt também, né? Com toda a nossa ajuda, a gente é muito grato aí pela apresentação e obrigado novamente aí, vocês três aí. Agradeço aí você aí, Fabrício, Paulo, né? E os outros instrutores também que ajudaram a gente aí, tanto nas aulas quanto no site visits aí relacionados aos projetos. E a mentalidade da empresa, principalmente no que a gente pode ver que é da fábrica, né, na parte da fábrica, mudou muito a partir da chegada da VF lá e a partir da importância, né, da verificação da importância aí do Lean Six Sigma, tá? Então a gente só tem a agradecer aí ao Paulo, né, ao Fabrício, a equipe aí da VF aí, tá bom? Agradeço a vocês aí. Obrigado aí, tchau, tchau. Eu vou também colocar... quero agradecer, né, Paulo? Passei a dormir mais, né? Sobrou mais um tempinho, né? É isso aí, sobra tempo. Beleza. O Fabiano e o Alex Aviola ficam aí, vai embora não, viu? Vocês têm pergunta para responder depois aí. Então vamos lá, que nem banho também ainda, cara. 20. Vamos lá. Vou colocar a apresentação da Patrícia aqui. Pessoal, se o áudio estiver um pouco baixo, vocês aumentam aí, tá? E qualquer coisa pode avisar que o Regis vai me comunicar aqui ou dou uma tratativa se tiver algum problema aí. Bem, seguindo, né, o que eu disse anteriormente a vocês, na minha breve introdução, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o plano de controle. O plano de controle ele é um documento amplamente utilizado e obrigatório a ser seguido e ser elaborado para indústrias que focam no business automotivo. Então, o plano de controle ele é um documento obrigatório a ser aplicado nas indústrias que trabalham para o business automotivo. Existe um manual da EAG que descreve em detalhes o plano de controle, como elaborar e o que deve conter nesse documento. Essa é a capa, né, do manual da EAG, referente ao plano de controle, e eu vou detalhar para vocês brevemente o que tem dentro desse manual que nos auxilia, né, na elaboração dessa documentação. Então, primeira coisa, quais são os tipos, né, ou quais as finalidades que eu posso utilizar o plano de controle? Eu posso utilizar ele para protótipos, né, para fins de quando o meu produto ainda é protótipo, ou quando é um pré-lançamento, ou quando é já uma vida séria, então é um produto já da produção normal.
Em seguida, eu vou mostrar para vocês, a gente tem no capítulo, no mesmo capítulo ainda, ele explica um pouquinho a parte teórica do que é um plano de controle, onde ele diz, né, o plano de controle é uma descrição por escrito dos sistemas para controlar peças e processos de produção, e é um documento vivo. Sim, o plano de controle é um documento vivo. E o nome mesmo já diz, né, é um plano para se controlar. Então, dentro dessa documentação, eu vou verificar qual a frequência em que eu vou inspecionar essa peça, quais são os instrumentos que eu irei utilizar para medir essa peça, esse produto, qual a frequência em que eu vou medir esse produto, né, além da especificação e além também do plano de reação em caso eu encontre algum problema. Nas páginas seguintes, no capítulo ainda 6, ele explica aqui um pouquinho para você em detalhe mais o que é o plano de controle. Então, eu sugiro para você que ainda não é tão familiarizado com o plano de controle, dê uma lidinha aqui em detalhes do que é o plano de controle. Em seguida, vou mostrar para vocês, a gente tem um modelo básico, um modelo padrão para plano de controle. Então, esse é um modelo básico, né, para você elaborar um plano de controle. O Paulo, ele mostrou um exemplo para vocês muito mais rico de detalhes, muito bom, eu sugiro vocês utilizar esse modelo do Paulo. Esse é um básico, né, então esse é o mínimo que as empresas têm que atingir, têm que atender, né, para poder fornecer para a indústria automotiva. Esse é o básico, mas novamente, eu sugiro vocês utilizarem esse modelo do Paulo, porque é muito rico de detalhes, muito bom. E aí, cada número tem uma explicação abaixo do que representa, do que significa. Então, sugiro novamente, leia esse manual em detalhes, mas basicamente você escolher qual tipo de plano de controle, você vai colocar aqui qual é o teu processo, qual a tua operação, qual é a máquina, o dispositivo que você está utilizando, qual a característica, se aquilo que você está controlando é um controle de produto ou processo. Eu vou explicar mais à frente o modelinho de plano de controle que eu vou compartilhar com vocês, que eu utilizo. Aqui é a especificação desse item, né? Então, qual é a especificação dessa linha em si que eu estou avaliando, né? Qual é a técnica de avaliação que eu estou tendo, se eu vou utilizar um dispositivo, se eu vou utilizar um equipamento para medir, ou um instrumento de medição. Depois, qual o método, né, de controle que eu vou utilizar, se vai ser uma carta CEP, se vai ser uma inspeção, se vai ser um POCAIO, tamanho dessa amostra, uma peça por hora, ou 100% visual, e o plano de reação em si, em caso de eu encontrar alguma falha, enquanto eu for inspecionar esse item, qual é a minha reação, qual a reação que eu devo ter em frente a esse problema. Então, se você vê em seguida, no item 61, por exemplo, na página 61, na página 62, aqui ele explica um pouquinho o que significa o item, por exemplo, 23, que são as técnicas de medição. O que significa o item 25, que é o método de controle, igual eu disse para vocês. Então, a técnica de avaliação. Qual a técnica de avaliação, de medição que eu utilizo nesse plano de controle? Eu utilizo um dispositivo, eu utilizo um equipamento, eu utilizo um instrumento para medir. Seguindo as próximas páginas do manual do AEG, a gente tem alguns exemplos preenchidos de plano de controle. Esse é um exemplo, onde aqui ele coloca, né, o número do processo, né, de acordo com o teu fluxo do processo, com a numeração que você colocou, e aí ele vem dizendo qual é a operação, a soldagem das conexões, qual é a máquina que eu estou falando, a máquina de solda, e aqui tem dois exemplos legais, é uma característica de produto, primeiro, que é a altura da máquina de solda, e o processo, que é a concentração do fluxo, então são duas características diferentes. A altura da máquina de solda, a minha especificação é de 2, mais ou menos 0,25, e a especificação da concentração de fluxo tem que seguir a norma 302B. Né? Em seguida, qual é a minha técnica de avaliação? Então, a primeira linha aqui, onde eu estou falando da altura da máquina de solda, eu tenho que verificar a continuidade do sensor, né, a técnica de avaliação. O tamanho da amostra é 100% contínua, e o método de controle, uma inspeção automatizada. E aí vem o plano de reação, que é ajustar e testar novamente, se caso eu encontrar alguma falha aqui.
Então, em seguida, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu utilizo de plano de controle, tá? Então, esse é um modelinho de plano de controle que eu utilizo, né? Eu vou detalhar para vocês agora aqui um pouquinho. Aqui, a gente também tem dizendo se é de protótipo, pré-produção e produção seriada, como eu falei para vocês lá atrás, né? Sugiro vocês estudarem bem o exemplo que o Paulo deu, que está bem completo, né, com bastante detalhes. Reforço isso porque achei muito interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre um produto que eu trabalho, que é um produto relacionado a partes de suspensão automotiva, onde a gente tem uma parte metálica em que eu vou fazer um furo para colocar uma bucha nesse furo. Então, a primeira etapa é o recebimento, por exemplo. Então, eu vou fazer um controle do meu produto, que é inspecionar esses componentes metálicos no rack. A minha especificação é que não tenha danos, que não esteja quebrado. A característica é que ele é importante, né? O documento de referência é o recebimento das partes, né? O documento que eu utilizo para fazer o processo de recebimento. Vou registrar no meu relatório diário, vou fazer uma inspeção. A minha técnica de avaliação vai ser visual, tamanho 100% dos racks, uma frequência 100%. Não tem POCAIOC envolvido nessa etapa, responsabilidade é do operador em executar, e caso ele identifique algum problema, ele tem que acionar o engenheiro de qualidade de fornecedores. Um outro exemplo que a gente pode seguir é, mais à frente, depois do processo de furação, eu vou lavar e secar esse meu material, que é na etapa 30, em que eu vou ter um controle, nesse caso já é de processo, não é de produto, da temperatura da água, aonde a especificação da temperatura da água é 120 mais ou menos 10 graus Celsius. É um controle importante, onde eu vou utilizar para saber, né, qual é o documento de referência, um checklist de temperatura de água, e eu vou registrar nesse checklist onde eu vou colocar qual é a temperatura da água no momento em que eu estava acompanhando esse processo. A minha técnica de avaliação, eu vou utilizar um termômetro, que vai me dar a temperatura, e vou verificar uma vez no início de cada turno. Também não tem POCAIOC envolvido nesse processo, nesse controle, e quem faz é o operador, onde ele aciona o líder de produção em caso de falhas. Basicamente, né, de uma forma rápida e objetiva, é isso sobre o plano de controle. O que eu gostaria de dizer para vocês em caso de dúvidas, podem me procurar, me acionar via e-mail, o Paulo com certeza vai disponibilizar aí os meus contatos. Fiquem à vontade. Basicamente, o plano de controle é essa carinha, esse documento, onde ele conversa com o meu FEMEA, que é tópico aí para outras lives que o Paulo vai continuar com vocês, tá? Obrigada pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado aí, né, a Patrícia, não sei se ela está ao vivo aí, mais uma vez, né, pela contribuição, acho que foi bem claro aí, né, no segmento automotivo. Às vezes isso o plano de controle é mandatório, tem que ter, né, não é opcional, e ela deu uma apresentação bem tranquila aí, né, falando da norma, dos requisitos, e explicando aí em detalhes aí, né. E aí a contribuição da IBF também foi muito legal, e agora o Regis vai coordenar aí as perguntas e respostas. Caso seja necessário, posso eventualmente contribuir aí também. Nossos agradecimentos de novo à Patrícia e o pessoal da IBF também, e vou até agradecer a nossa equipe aqui da IBF, que a Patrícia fez esse vídeo em 3 etapas, a Beatriz e a Bruna aí ajudaram na edição, deu tudo certo, espero que tenha ficado de boa qualidade para vocês também, tá? Que a gente preza muito por isso, e obrigado à equipe da IBF aí. Show de bola. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui, acho que dá para o Fabiano, para o Alex e para a Patrícia colaborar com a gente. O Fábio Chaves, ele perguntou o seguinte: como a inovação tecnológica pode auxiliar a manufatura de modo a agilizar as medições e controles num processo? Vou deixar o Fabiano primeiro, né, porque tá doido para responder, né, Fabiano?
Não, porque o Alisson tinha me perguntado, eu me empolguei aqui. Mas, pô, o resto tá certo. Foi igual, dei O mole. certo é deixar as mulheres primeiro, né? Mas o Fabiano tá tão ansioso para responder. Vamos deixar ele primeiro aí. Vamos lá. Já estava ali no chat ali. Tá facilitando o meu trabalho, cara, tranquilo. O que acontece? A inovação, a melhoria, ajuda para você diminuir o erro, né? Porque ficar também muito o checklist, a gente usa muito. Não vou falar que não usa, não, que eu ia estar mentindo. Mas o checklist passou a ser mais supérfluo, assim. A gente hoje tem muito mais... Se você... No segundo slide que o Paulo mostrou, que tem lá aquelas setinhas, né? Que vem de cima para baixo, mais pessoal, se depois quiser mostrar, a gente era bem assim, né? E hoje a gente está bem lá embaixo. Hã? A hierarquia do controle. Isso, e a gente está bem lá embaixo. Hoje a gente está bem daquele jeito. É controle automático, POCO o quê, o SMED. Hoje a gente está bem mais nesse padrão. O checklist existe mais para você criar aquele comprometimento de que o funcionário vai fazer. Você meio que obriga o cara a preencher para você ver que o cara se movimentar, ver que está sendo cobrado, porque também se você deixar, o cara vai lá botando ok e não faz nada, entendeu? Então é aquele famoso perdidão, né? De vez em quando você vai lá ver se o cara está fazendo. Mas no grosso, a tecnologia ajuda muito. Por exemplo, as nossas fichas, respondendo já ao Alisson, nem tudo é automatizado no PLC. Por exemplo, a gente tem que analisar os banhos no laboratório, porque a gente usa condutividade e temperatura como controle. E a condutividade pilota as bombas dos banhos. Só que a checagem da condutividade é feita por titulação. E antes, há muitos anos atrás, era feita a titulação manual. A gente agora usa tituladores automáticos. Então, as fichas que são impressas têm a opção de ir para um arquivo de computador, que a gente não optou por causa de custo, por causa do software, mas a gente usa fichas numeradas. Então, por exemplo, as fichas, todas elas têm uma etiquetinha com número. Se o cara pular um número, a gente vai perguntar. Por que você pulou aqui? Ah, pô, fiz a análise, está errado. Ó, não pode jogar fora, você tem que botar aqui, pô, você errou na análise, e assim vai, entendeu? Ajuda muito. Por exemplo, nós fazíamos papo de 5.000 titulações por mês, agora a gente faz menos de 1.000, entendeu? Foi um outro projeto que nós fizemos depois, para reduzir o número de análises, porque os operadores de laboratório, os analistas, não tinham tempo nem de almoçar, pô. Eles se queixavam que eles tinham que render o operador do PLC e eles não tinham tempo de tirar hora de almoço, que eles já tinham que coletar outras amostras. Então, a gente trabalhou para aumentar o prazo de coleta das amostras, que era de hora em hora, só para 4 horas. Hoje, ele analisa a linha de 4 em 4 horas. Eles confiam, eles acreditam nos equipamentos, porque foi outra barreira. Porque os operadores não confiavam que aquela melhoria ia ajudá-lo também, entendeu? Eles achavam que aquilo só ia tirar o serviço deles, e não é bem assim. Teve todo um... Foi um pouquinho... Não foi tão simples, mas ajuda sim. Ô, Fabiano, eu vou aproveitar o gancho aí, né? Você falou de folhas impressas. A Ellen pergunta se, além das folhas, isso também os colaboradores conseguem acessar, por exemplo, via computador, tablet ou até um celular, por exemplo, ou só fica impresso mesmo? Não, o que acontece? A gente usa uma planilha de Excel que eles lançam, tá? Eles têm acesso a uma rede, é uma rede fechada, o Paulo, o pessoal sabe. Lá não tem conexão com internet, com nada, você de fora não consegue acessar a rede da IBF, tá? De forma nenhuma. E o que acontece? Os dados são lançados no sistema manualmente, tá? E eles são confrontados, eu faço o controle estatístico do processo, então eu verifico, por exemplo, se eu sei que aquela condutividade com aquela temperatura e aquela densidade tem que me dar um valor próximo. Se escapole muito, eu sei que a análise está errada. O fator determinante hoje, a gente acredita hoje mais
nos sensores do que propriamente na titulação. Alguns anos atrás, poderia a linha estar toda perfeita, todos os parâmetros estarem certos, temperatura, densidade do banho, condutividade, tudo perfeito. Chegava um analista lá, a concentração está fora, era um Deus nos acuda, todo mundo queria sair mexendo nos banhos, era um desespero danado, e no final das contas o cara tinha feito a análise errada. Ou a gente, não estou falando que não tinha, mas o cara, por exemplo, não fatorou corretamente o titulante dele. Esse tipo de coisas, de erros assim que às vezes acontecem, entendeu? Isso acontecia muito mesmo. Repetição de análise, então, de titulação, deu errado, repete, deu errado, repete. E nesse meio tempo, para a produção, porque o banho está fora. Aí uma fortuna você parar a linha, com uma sucata do caramba, restartar tudo de novo e tudo porque o cara analisou errado, por algum motivo. Entendeu? Show de bola. A Patrícia quer colaborar com a gente também, Patrícia? O seu tá no mudo, Patrícia, o microfone. Eu concordo com ele. Hoje em dia a gente tem muitas indústrias, né? 4.0, a gente tem muito controle automático que ajuda a seguir mais facilmente o plano de controle, como Pocayokes que controlam e que garantem que você não vai estar produzindo fora do especificado. E também carta CEP automática, que, assim como ele explicou também, que os próprios equipamentos já geram. Então, traz um certo conforto para a operação de que tem um sistema eletrônico por trás checando, inspecionando de tempos em tempos a produção, e se tiver algo fora, vai ter um alarme, vai ter algum auxílio visual ou sonoro que vai alertar, né, a produção que tem algo fora do especificado. E cada vez mais essa automatização está sendo implementada nas indústrias e só tem a ajudar. E é claro, você vai incluir isso lá no teu plano de controle, que o teu controle vai ser um controle automático, seja 100%, seja uma vez a cada 4 horas, como ele disse. É isso aí, eu concordo. Alex, quer complementar para a gente? Parte dessa conclusão do Fabiano sobre banho e titulação é bem verdade, né? Essa parte da automação, ela tem contribuído para a gente. Ele falou também sobre Pocayoke, e no caso nós tínhamos um problema específico que quando o nosso operador ia fazer um cálculo determinado lá, gerava-se um X volume de perda, e nós não estamos falando de pouco dinheiro, né? Hoje, por exemplo, nossa linha, 1 hora dela parada deve custar R$6.000. Isso sem contar a hora da linha parada, era o desperdício de produto. Então, nós estabelecemos um Pocayoke onde o operador hoje ele seleciona a opção que ele quer cortar a chapa. Então, ele quer dividir a chapa em 3 partes, ele vai ali, simplesmente ele indica, eu quero fazer 3 partes, indica o tamanho, indica comprimento e largura, e a máquina se move sozinha através de sensores, né? E ela ajusta toda essa parte automaticamente. A partir do momento que nós colocamos isso em prática e até hoje, nunca mais nós paramos a linha por esse motivo. Então, isso assim é um grande ponto chave para a gente, que o plano de controle, está no nosso plano de controle, isso nos deu realmente de benefício, né? Nenhuma empresa gostaria de puxar o seu processo e parar no meio dele, ter toda aquela perda, aquele desperdício, né? Eu acho que é isso. Outro exemplo do que o Alex está falando, foi também até por causa do corte, né, Alex? É o indicador do percentual do acumulador. No final da linha, a gente tem um acumulador, porque quando a máquina de corte precisa de fazer um setup, durante o processo, porque a gente está desbobinando uma bobina e produzindo um formato, de repente tem que mudar um formato. Aí a gente tem um acumulador que acumula por alguns minutos para eles poderem fazer o setup.
E o que acontecia? De vez em quando, o operador perdia a noção do tempo e o acumulador batia no sensor de cima de proteção e parava a linha. E uma coisa simples que foi colocada foi botar um indicador no PLC. Quando chega perto de 80%, o operador do PLC, que está a quase 50 metros de distância, avisa. Ó, o acumulador já está com 50%, o acumulador já está com 60%. E hoje, pô, praticamente, eu não lembro mais de ter batido lá em cima. Não, nunca mais. Nunca mais bateu. Coisa simples, né? Um indicadorzinho de percentual, 50%, 60%, um alarmezinho. É isso. Show de bola. O Reinaldo, falando aí, né, de conseguir garantir uma redução de custo, o Reinaldo ele fala o seguinte, né? Como vocês fazem a gestão dos treinamentos da operação nestes planos de controle, com o objetivo de garantir essa execução? Eu até sei que o Fabiano respondeu mais ou menos ali no chat, mas se puder aí, né, complementar, até a Patrícia e o Alex também, falando aí de treinamento. Pode falar. Desculpa. Uma forma que eu sempre faço é, anualmente, treinar toda a parte operacional de uma forma de reciclar o plano de controle. E, claro, toda vez que a gente tem uma reclamação, por exemplo, que é um novo input ou alguma nova falha na produção, que a gente inclui um novo item para ser avaliado no plano, ocorre novamente um treinamento específico para aquela área para explicar para o operador, olha, a gente está incluindo o controle X porque nós tivemos o problema X, né? Então, acontece esse treinamento, mas fora os inputs que ocorrem toda vez que tem algum problema, anualmente, como uma boa prática, eu sempre apliquei esse treinamento, explicar novamente o que é plano de controle, treinar novamente, e claro, durante a auditoria que a gente tem, IATF, que é todo ano, e depois ainda tem as auditorias internas, a gente força também o operador a responder, porque quando tem uma auditoria, o primeiro documento que a gente pede para o operador seguir e explicar para o auditor é o plano de controle, ele está dizendo tudo que o operador está fazendo no dia a dia para garantir a qualidade. Então, também é uma forma de treinar o operador a sempre ir lá e usar o plano de controle, porque isso também é um problema, né? Garantir de que realmente o plano de controle está sendo seguido durante a operação. A gente faz a mesma coisa que você, Patrícia, por causa da ISO, né? Não, no nosso setor é diferente, mas a ISO pede que a gente recicle e a gente tem um número de horas pré-determinadas de treinamento que nós temos que dar para os funcionários. E uma delas é a reciclagem das operações padrões, plano de controle, tudo isso. Mas a gente faz também, a gente tem 2 reuniões. A gente tem uma reunião diária de produção que pega todos os responsáveis por determinados setores. Por exemplo, o responsável da área do controle de qualidade, e todo dia a gente bate um papo, podia ter um café, mas não tem, mas a gente bate um papo e fala os problemas de ontem, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã, a gente, estamos com problema, o pallet não chegou, o que a gente vai fazer? Rola, mais com os gestores, assim, com os cabeças encarregados, mas a gente faz também com os operadores. Com os operadores... A gente começou a fazer diariamente, aí a gente viu que estava meio confuso, a gente passou a fazer semanalmente. Aí, com os operadores, a gente faz uma vez por semana, pelo menos os líderes de cada setor, com o pessoal de manutenção, com tudo para a gente já se organizar, para manutenção, o que a gente vai fazer quando a linha parar, dá tempo de fazer, não dá tempo. Então, a gente faz essas 2 reuniões. Aí, quando tem algum tipo de observação a ser feita, uma instrução que mudou na IT, uma operação padrão, é discutido ali e cada líder é responsável por repassar para os outros. É a mesma coisa. A gente faz assim. Só que anualmente eu faço um treinamento de reciclagem com eles para explicar, e aí é a parte operacional. E a gente aplica um testezinho também, sabe? Para ver se foi absorvida a informação e tudo mais. Porque no dia a dia a gente fala o plano de controle, fala, mas né, quando você coloca todo mundo numa sala, explica de novo, principalmente explica as características lá, o que é safety regulation, o que é importante, o que é crítico,
aplica um testezinho, reforça, né? Não, a gente faz prova também, é até exigência da direção. Tem que dar prova e se tirar 10, a gente tem que fazer mais difícil. Mas a gente faz também. Inclusive tem prática, né? Porque o engenheiro vai no setor, executa a operação padrão, no caso, com os funcionários, depois eles sorteiam lá aleatoriamente e manda, agora faz que eu quero ver, na frente de todo mundo. Aí o cara tem que fazer. Senão a giripoca-pipe é bonito. Alex, você quer complementar aí? O Fabiano basicamente falou tudo, né? Mas ao longo do ano a gente separa uma sequência de treinamento. A reunião que ele falou aconteceu hoje, né? Nessa reunião a gente fala sobre o que a gente pretende fazer no futuro com a linha relacionada a produtos, o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã, por exemplo, nós temos um setup, né? Como a gente pretende fazer esse setup, quanto tempo a gente pretende gastar com esse setup, mas também hoje nós decidimos as nossas manutenções futuras, que é a segunda-feira. Nossa linha roda de segunda-feira à noite até sábado. Então, no sábado, na segunda-feira, ao longo do dia, são as nossas manutenções preventivas ou as corretivas planejadas, né? O nosso intuito é, ao longo da semana, registrar todos os probleminhas, aquele ruído, aquela questão na linha, ou até mesmo vários equipamentos a gente controla por quilometragem. Então, por exemplo, tem um rolo meu específico que vai vencer quilometragem e se eu não trocar segunda-feira, eu vou estar ultrapassando esse limite. Então, eu estou programando com a manutenção na segunda-feira substituir. Isso garante uma qualidade maior no nosso produto e também o desenvolvimento da linha de forma contínua, né? Show de bola. E aí, assim, a gente falou de treinamento, né? O Rafael Salum, ele fala o seguinte, né? São duas perguntas em uma. Ele fala assim, os planos de controle, né, são elaborados e revisados com participação de uma equipe multifuncional e como é ou foi a adesão inicial de toda a operação com a inclusão deste novo documento, né? Ou seja, para fazer o plano de controle é necessário uma equipe multifuncional e como que foi a recepção da equipe com a implementação desse novo controle? Olha, eu posso dizer por mim, porque eu trabalhei em duas indústrias onde a gente implementou o sistema de qualidade. Foram duas plantas novas. Acho que a primeira coisa importante é a gente mostrar a importância do documento para quem está usando. Isso é importante, explicar para o operador por que é importante ele seguir aquele documento e qual a finalidade. E aí, quando ele entende, quando você percebe que é funcional e que é útil, as pessoas aderem. Fabiano, Alex, fiquem à vontade aí para completar. Assim, inicialmente nada é fácil, né? Quando você estabelece uma situação totalmente diferente, como foi para a gente em 2015, não é fácil. Porém, a Patrícia falou bem relacionado a essa questão aí, que assim, tem um ponto também que começa a ser complicado, porém, automaticamente os funcionários vão adotando. Eles vão vendo que vai dando certo, e eles também vão percebendo que, ao longo do tempo, eles vão tendo mais liberdade. Na verdade, eles não precisam o tempo todo ficar acionando a gente por aquelas coisas pequenas, né? Então, eles mesmos têm condições de ou analisar uma situação ou resolver uma outra situação. Ou, numa situação específica onde não tem, ele tem que chamar um da gente para realmente tomar uma decisão, se a gente vai continuar ou se a gente vai parar e corrigir. É isso. Fabiano fugiu aí. Fabiano, não foge não. Você quer complementar aí? Não, cara. Fui botar na tomada que a bateria tá acabando. Você quer complementar aí? Não, cara, é o que o Alex
e a Patrícia falaram. Inicialmente, todo mundo fica meio com medo, né? Eles ficam meio receosos, mas depois eles veem que ali não tem nada demais, assim, igual operação padrão no começo, todo mundo reclama, mas depois que vê que no final das contas é até para segurança deles, porque acaba sendo, né, eles acabam, seguindo aquele procedimento, então aquilo teoricamente, deixa de ser uma variável, né, então você para de ficar perseguindo tanto o funcionário, porque a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: fulano fez merda. E fizeram merda. E o cara não vai falar. Então, quando você faz um negócio mais centradinho, bota o pocoyoke, ajuda, explica, o pessoal vai seguindo aquilo, você elimina essa variável, você já começa a se perguntar o que tem de diferente. Aí eles vão começando a ver que até o questionamento que você faz já muda. Você já não chega mais para o funcionário, o que você fez? É o que aconteceu, o que está acontecendo, alguma coisa saiu fora, tem alguma coisa que não está funcionando legal. Então, eles já vão percebendo essa mudança com o tempo. Não só eles, como a gente também vai mudando, né, a forma de pensar. Sim. Pessoal, a Patrícia, ela já está de saída, né? Está quase 2 da madrugada, né, Patrícia? Você me mandou um recado. Fica à vontade de despedir do pessoal, todo mundo compreende, tá? E obrigado novamente pela sua presença aí. Eu que agradeço pela oportunidade de participar, foi um prazer poder participar. E me perdoem de eu ter que sair, mas amanhã eu tenho que trabalhar, né? E já está um pouquinho tarde. Mas obrigada, sucesso aí para vocês. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer conversar com vocês. E se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, depois o Fabrício me passa as perguntas e eu respondo para vocês, tá bom? Obrigado aí, viu? Imagina, Muito obrigado mesmo. Excelente. Obrigado, Patrícia. Valeu, tchau, obrigado, hein? Boa noite. Tchau, boa Abraço, Patrícia. Tchau. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? O Fabiano falou aí, né, que não tem como o pessoal enganar, né? E tem uma pergunta boa, tem muita relação com isso, né? O Lucas, ele fala o seguinte, o Lucas Freitas, ele fala o seguinte: seria correto afirmar que quando criamos um plano de controle para os processos produtivos, eu estaria controlando também as especificações do meu produto? O que vocês podem dizer em relação a isso? Com certeza. Se ele tem, eu não sei qual é o processo que ele trabalha, mas digamos que ele faça, no nosso caso que é chapa, se eu tenho um parâmetro e, por exemplo, alguma coisa tende a sair fora e a pessoa tem uma reação de não deixar aquilo sair fora, quer dizer que eu não vou ficar fora de especificação, eu não vou ter que segregar material nenhum. Um exemplo de um banho. Digamos que meu banho esteja sendo diluído, quebrou um rolo, um exemplo, ou tem um spray que não está regulado direito, está jogando para fora do tanque, alguma coisa desse tipo. A primeira reação do operador era ele gritar no rádio pelo encarregado ou pelo engenheiro, ele não resolvia o problema. E o tempo que demandava é uma linha grande, pode ser a maior assim, mas só que você não pode passar por um setor diretamente para o outro, você tem que contornar, porque são setores fechados, tem filtração absoluta, o cara tem que botar uma roupa, então o cara tem que dar uma volta danada. Então, às vezes, o encarregado, o engenheiro está num local, ele tinha que se deslocar, andar quase 250, 200 metros para poder resolver um problema, que era óbvio. Ou simplesmente para ele dar uma ordem para o cara, ajusta a vazão, ou troca o filtro, ou inverte a bomba, alguma coisa do tipo, que hoje é feito praticamente pelo próprio operador, ele só avisa que fez. Ele chega para o encarregado e fala, a vazão caiu, eu inverti o filtro e troquei a bomba. Acabou, não tem mais muitos questionamentos a respeito. Aí podem acontecer outros tipos de questionamento. Quanto tempo durou esse filtro? Quanto tempo durou essa bomba? Aí já é outro problema. Mas com relação à produção descarrilhar para fora dos parâmetros, por exemplo, ajuda muito. Legal, eu não sei se eu respondi o que ele estava querendo saber, né? Eu acredito que sim. Alex, quer complementar aí? Então, vou dar mais um exemplo. O Fabiano detalhou bem essa parte aí, mas vou dar um exemplo até mais simples, tá?
por exemplo, o nosso produto ele é sensível à temperatura, umidade, como nós falamos no início. Então, por exemplo, a nossa umidade tem que ser menor ou igual a 45%. E a temperatura tem que ser menor ou igual a 25 graus. Né? Uma vez que eu tenho isso sob controle, eu também tenho o meu produto sob controle, sob a especificação correta. O nosso produto ele tem uma característica muito particular. Esse produto em si, Eco, ele é à base de água. Então, por exemplo, se eu consigo manter temperatura e umidade do meu setor, que não é fácil, né, em pleno controle, lógico, eu tenho uma especificação ou um controle muito maior sobre o meu produto. Então, isso hoje nos possibilitou realmente a tranquilidade. Em cima da nossa chapa, recebe um papel intercalador. Esse papel também é importado, vem lá da Alemanha. Ele também tem uma especificação de umidade, algumas análises químicas a gente faz, algumas situações que o cara, nosso fornecedor, ele trata, ele lá, a gente também estabelece. E tudo isso foi criado e gerado através do plano de controle, entendeu? Então, com certeza, ele vai ter, sim. Ele, aplicando o plano de controle, ele vai ter o processo produtivo e estaria controlando a especificação do produto dele. Show de bola. Pessoal, a gente está chegando aí, né, no nosso limite de horário, até passamos um pouquinho. Eu queria aí direcionar para o Paulo, para o Alex e para o Fabiano fazerem, né, algumas considerações finais, né, para a gente fechar aí a live, fazer um resumão aí da importância e de como foi, né, a experiência de vocês aí. Deixar a palavra aberta para vocês. Obrigado. Primeiro, eu queria aí agradecer, né, o Alex, o Fabiano, o Alexandre, que participou parcialmente aí por causa de um compromisso, mas as palavras finais aí do Alex, do Fabiano, e depois eu faço o fechamento aqui, tá? Alex? Então, vamos lá. Na verdade, eu sou grato à VF, né? Apesar de eu não ter dito no início, tanto eu quanto o Fabiano somos Black Belt lá, então fizemos a formação com a VF, e hoje nós temos uma gratidão muito grande, porque isso foi lá em 2015, lógico, o Paulo atua com a gente até hoje, mas até hoje ele tem um canal aberto com a gente, onde a gente pode tirar dúvida com ele, Fabrício também. Então, a gente tem a agradecer a todos vocês da VF, realmente, por tudo que vocês colaboraram com a gente, toda a ferramenta, todo o puxão de orelha e tudo mais aí, com certeza nos colocou num outro patamar, né? Onde realmente nós temos capacidade de concorrer com nossos concorrentes, né? Eu também não tenho nem o que dizer, né, para o grande mestre, meu amigo Fabrício. Tão lascado, vão ter que me aturar o resto da vida, que eu vou perturbar mesmo. Vocês também podem me perturbar. A hora que não der, não dá. A hora que der, a gente ajuda. Mas estamos juntos. Vocês me ajudaram, não, como o Alex falou, né? Todo mundo lá na IBF gosta muito de vocês. Vocês ajudaram a gente pra caramba. E é isso. Não tem muito o que falar, não. Que a gente faz de estudo, né? Ok, obrigado aí. E em nome da equipe VF aí, e eu próprio, eu quero agradecer muito a presença de todos aí. Foi um prazer recebê-los aqui. Caso tenha ficado alguma pergunta sem responder, nós vamos procurar responder aí para quem questionou. Esse material didático que eu apresentei, amanhã a gente vai disponibilizar lá no perfil da VF no LinkedIn, ok? E a gente está aberto aí, a gente teve aí essas lives aí, né, seleção de projeto, planejamento estratégico, liderança, workout, OEE, FTA, fluxograma, operação padrão, setup rápido, e agora também trazendo aí o plano de controle, e o plano de controle, né, abraçando aí outros métodos de controle, né?
Foi muito falado aí, por exemplo, o Carioca hoje, controle automático de processo, instruções de trabalho, procedimentos. Também foi falado aí do checklist, né? É um controle, mas é um controle que às vezes ele é frágil para perpetuar ganhos aí da magnitude que um projeto Lean Six Sigma, um Kaizen, traz para dentro das empresas aí, ok? Então, nosso objetivo aqui é contribuir, e a gente agradece muito aí a contribuição de todos também, a participação de todos aí, ok? Obrigado. Joinha aí, se foi bom mesmo. Obrigado a todos, aos consultores aqui, né, da VF, Caio, Damiane, Monsanto, Tadeu, quem mais está aí? Tem o Thiago, Beatriz, a Bruna aí também. Obrigado a todos, a gente está feliz aí com todo o empenho. As lives aí estão sendo disponibilizadas nas nossas redes sociais. Curtam, que a gente hoje atingiu 1.500 aí, seguidores aí no nosso LinkedIn, a gente está muito feliz. Quem não curtiu, curte lá. Quem puder curtir tudo, curte tudo. E mais ou menos em 5 dias a gente vai editar os vídeos, né? Vai mandar para os debatedores dar uma avaliada aí, porque a gente preza muito pela proteção dos dados industriais, tá? Por isso que a VF só disponibiliza o material que a VF apresentou. O material aí do pessoal aí da indústria, né? Do nosso cliente aí. A gente não disponibiliza, tá, pessoal? Só conhecendo o nosso trabalho aí, para a gente ajudar vocês aí, tá bom? Então, curtam lá e quem passou o e-mail aí vai receber o convite antecipado, tá? Os contatos aí, a gente normalmente começa pelo e-mail, tá bom? Obrigado aí, um abraço a todos aí. Boa, abraço. Obrigado, Boa pessoal. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Um gente, abraço pela aí, presença. Fabiano. Um abraço, Alex. Obrigado, Todo mundo, boa noite, Damiane. Alex, tudo de bom, até mais. Tadeu. Valeu, Fabiano, até mais. Caio, até mais. Vai tomar um vinho lá agora, tranquilo. Vou tomar um banho, velho. Eu tô aqui isolado, aqui do lado de fora, todo mundo com medo de mim, a mulher, as crianças com medo de Covid, eu tô aqui fora aqui ainda. Ô, Fabiano e Alex, fica mais um pouco, a gente vai tirar um print screen aqui de foto aí com vocês aí, ó. Sobreviventes aí, quem chegou aqui. Quem quiser aparecer na foto aí, é só abrir o vídeo e falar alguma coisa aí que... Vamos lá, quem quer aparecer aí, abre o vídeo aí e fala boa noite aí. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, galera. Para aparecer, é só falar. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Boa noite, obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado aí, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado aí. Boa noite, cara. Obrigado, Lucas. Obrigado, seu Júlio, Tayene, Breno Ronque. Obrigado aí, gente, a presença aí. Flávio, Sol. Um abraço aí a todos. Reinaldo, tá sempre aí, né, Reinaldo? Obrigado aí. Obrigado ao Júlio Dantas. Não é todo mundo que aparece. Obrigado pela participação aí. Obrigado, Júlio. O Júlio veio pelo LinkedIn, né? Na verdade, eu tive um prazer de participar do treinamento com vocês na Mistério de Max. Show. Conheci lá o FTA, aí depois eu segui no LinkedIn e agora eu tô seguindo aí. Muito bom estar adquirindo conhecimento por vocês aí. Legal, Júlio. Valeu, obrigado. Um abraço em todos aí.